Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the troubling trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 A percepção da realidade com qualidade talvez seja uma das mais importantes características denotadas ao ser humano. Através dela, avaliamos muitas vezes num piscar de olhos deliberações complexas que envolvem desde assuntos simples e mecânicos até avaliações que ilustram cenários explicativos uma vez obscuros por nuances problemáticas difusas, não perceptíveis ao olho nu de um observador imerso em uma bolha. Esse processo invejável, que nem mesmo grandes supercomputadores conseguem realizar, nos permitem enxergarmos, processarmos, escolhermos, derivarmos, justificarmos, fazemos reflexões profundas, enfim, tantas outras características que não caberiam no tempo hábil de um singelo documentário que nos permitem, em tempo real, interagir de maneira qualitativa com o ambiente em nossa volta, sendo parte de nossa sobrevivência e evolução como espécie intrinsecamente dependente de tal capacidade humana, onde, uma vez destruída, um grande mal pode recair na vida de indivíduos ou no coletivo da própria humanidade. Onde, sempre que se existe uma grande capacidade, a mesma pode ser empregada tanto para a realização de causas objetivamente boas, assim como aquelas que são isentas daquilo que é bom ou certo, o mal e o errado. Por várias vezes no canal Categoricamente, discutimos sobre a medologia na pandemia, ou sendo mais específico, o uso do medo generalizado causado por tendenciosa maneira de se relatar informações que infelizmente não podemos auditar. Atualmente, muito provavelmente apenas o zumbi ideológico permanece fiel à narrativa eugenista, voltada especificamente para o pobre, de realizar um lockdown generalizado, incluindo pessoas saudáveis em tal quarentena. Algo que foge completamente das preconizações tanto da quarentena convencional quanto dos procedimentos de lockdown convencionais conhecidos, já aplicados quando necessários em muito pequenas extensões territoriais ou em construções que sofrem alguma crise específica, não necessariamente relacionada a um patógeno, sendo assim, o pequeno espaço e estrutura, grandes limitadores de variáveis que o ser humano não pode sequer perceber e muito menos controlar, confeccionando assim um cenário onde o lockdown de fato possui uma aplicabilidade bem fundamentada e controlada, inclusive que um número relativamente dentro de uma normalidade de pessoas estão envolvidas, possibilitando a outra parte da sociedade que não se encontra em tal situação de fornecer produtos, cuidados e ajuda, que irão contribuir para o abastecimento adequado de todos os elementos participantes de tal cenário complicado, ainda mantendo o resto da sociedade em um patamar de normalidade referente à sua saúde fisiológica, mental e econômica, extraindo assim o máximo de ganho de certa medida com o mínimo de suas consequências. Entretanto, grande parte da problemática na suposta pandemia que vivemos foi justamente o extrapolamento de certas medidas convencionais para níveis absurdos que não competem com suas respectivas preconizações em aplicabilidade, gerando um problema de desbalanceio em que não se consegue mais extrair uma boa relação entre prós e contras, ganhos e consequências de tais medidas. Por muito tempo, a hegemonia das mídias centralizadas tradicionais e desonestas manteve grande parte da população em um estado de absoluto caos e medo, principalmente no início da pandemia, onde houve uma grande corrida e disputa por produtos em prateleiras de mercados, brigas sem sentido por conta de espirros e confisco estatal, mais conhecido como roubo, de propriedade alheia de empresários que produziam produtos e barreiras gerais de higiene,
causando ainda mais disrupção no já fino tecido social, desgastado ao longo do tempo pela barbarização da cultura ocidental promovida propositalmente por uns e inconscientemente pelos zumbis, que corrompe e dissocia esse tecido cronicamente a nível cultural, eventualmente transformando aqueles que ainda denotam de alguma capacidade de percepção básica não turvada por tal programação como os atuais invasores a serem perseguidos para fora dos muros da civilização. O processo de demonstração de toda essa problemática, na tentativa de resgatar o zumbi ideológico da matriz que se encontra imerso, é realmente desafiador e muitas vezes não surte efeito algum. Todavia, por conta da grande movimentação estratégica dos titereiros escondidos por trás das cortinas do espetáculo obscuro da influência cultural, independentemente da preparação e instrumentalização populacional feita previamente com a finalidade de atenuar a percepção da ovelha inocente, tal massiva articulação causa inevitavelmente grandes abalos nas estruturas da cultura, costume e valores ocidentais, apesar de sua corrupção, criando algum nível de caos e instabilidade, principalmente nos setores compostos de entes ainda com baixos níveis doutrinários ou que conseguiram de alguma forma se imunizarem contra isso. Portanto, nesses momentos caóticos e conflitantes, o aspecto linear e de calmaria no andar de tais estratégias obscuras é interrompido dando espaço para uma janela de desarrumação em que podemos observar a face pútrida do ato político e trazer à luz aos olhos desse zumbi ideológico ao menos parte dessa articulação eugenista e assassina, aumentando assim nossas chances de resgatarmos esse pobre coitado que um dia fomos todos nós. Portanto, é realmente importante aproveitarmos essas janelas para expormos toda essa problemática, pois algumas pessoas estão propensas a despertarem quando a verdade é literalmente esfregada em suas faces. Durante esse ano, tivemos várias oportunidades assim, muitas delas apresentadas aqui no canal pela forma da exposição bem embasada em fundamentos bioestatísticos de várias problemáticas, a hipocrisia dos defensores do trancafiamento, o apelo do pobre que sofre as consequências na pele dos lockdowns imposto pelo rico, algumas sátiras e piadas falidas feitas por mim, e agora o Project Veritas nos apresenta mais uma ímpar oportunidade de tentar acordar aqueles adormecidos pelo véu da programação cultural. Nessa última semana, jornalistas dessa empresa, conhecidos por grandes furos e por adotarem estratégias clássicas old school do jornalismo, muitas que atualmente são convenientemente consideradas crimes pelo Estado, como por exemplo tocaia para fotos e filmagens, gravações e filmagens sem a percepção do alvo, disfarces, além de aparentemente esses jornalistas de fato terem ao menos a preocupação de investigarem a fundo histórias antes de expô-las à população, algo que causa medo no coração de qualquer assinante de qualquer tipo de narrativa pré-estabelecida. Graças a essa empresa de jornalismo, temos em primeira mão 3 vídeos super interessantes que deixarei na descrição, em que o diretor técnico da CNN nos Estados Unidos, Charlie Chester, deixa bem claro em várias passagens que a CNN atuou de maneira que não surpreende ninguém sensato, confeccionando um cenário sem fundamento em relação a Donald Trump, por exemplo, em que é admitido pelo próprio diretor que uma narrativa foi criada aparentemente do nada com a finalidade de descredibilizar o então presidente na época de que existia algum indicativo de uma presente doença de caráter mental. Todavia, esse não é o ponto do vídeo, e apesar desse exemplo já expor bastante o quão tendenciosa e desonesta a classe jornalística se encontra hoje, existem ainda várias passagens que seriam dignas de vídeos dedicados apenas a elas isoladamente, em que eu não consigo recomendar o suficiente para vocês verem estes 3 vídeos que deixarei na descrição. Mas para o vídeo atual, estaremos nos concentrando em uma declaração bastante categórica feita pelo diretor técnico da CNN, que mais representa o modus operandi da mídia mainstream tradicional, que antes da pandemia se encontrava em queda livre, beirando o esquecimento e que foi religada em aparelhos no momento por conta da necessidade de todas as pessoas ficarem em casa e pelo entendimento dos próprios atuantes desse setor de que o medo facilmente chama a atenção e gera receita através da evidência amparada pelo espanto não necessariamente lógico, em que uma pessoa tende a praticar ao escutar algo muito fora do comum. Ainda no furo proporcionado pelo Project Veritas, vemos o diretor confirmar essa dinâmica quando é dito que aparentemente
as pessoas se cansaram da narrativa de perigo eminente pela pandemia, e como essa estratégia não está dando os mesmos frutos que anteriormente, o diretor especula que o assunto futuro que irá substituir a pandemia seria a mudança climática, expondo assim, da maneira mais clara possível, e peço desculpa e licença literária para a redundância que se segue, da intenção proposital da mídia mainstream de arquitetar histórias, influenciar percepções da realidade, possuir objetivos puramente políticos e se articular para prosperar no medo alheio, sem nenhuma sinalização de empatia com as consequências que as pessoas inocentes, geralmente os mais pobres, terão que arcar, por conta de medidas impostas sem devida justificativa científica e ética, por elementos políticos que muito provavelmente estão em conluio desonesto com essas e outras grandes corporações, que no papel se apresentam como empresas privadas, mas na prática agem como um tentáculo difuso do Estado para promover suas narrativas obscuras na esperança de dissolverem tudo aquilo que representa na cultura e valores ocidentais, entrando em completa ressonância com as inúmeras e algumas recentes tentativas e desejos de regulamentação da internet e de youtubers. A descentralização da informação é o maior inimigo das narrativas pré-estabelecidas, prósperas por conta de veículos desonestos e tendenciosos. Portanto, apoie bastante o produtor de conteúdo que parece ser honesto que você gosta, pois grande parte da contranarrativa a esses absurdos que estamos presenciando vem justamente desses produtores midiáticos pequenos, mas que incomodam grandes lobos com a verdade, que anseiam pelo massacre que está por vir das ovelhas inocentes que seguem inconscientes do predador que as espreita. Então, se a reflexão trouxer algo de positivo, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento da página. Obrigado, senhoras e senhores, e fiquem bem.